Olá, esse é o Conexão. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura estima que o mundo desperdiça quase 1,5 bilhão de toneladas de comida todos os anos. Uma produção perdida que drena os recursos do planeta. Além disso, os alimentos industrializados também demandam mais consumo de energia à base de petróleo, o que, por sua vez, contribui para o aquecimento global. Até o que a gente põe no prato influencia no meio ambiente. Sobre isso, eu converso agora com a Mônica Guerra, que é presidente da organização Comida do Amanhã. Olá, Mônica, obrigado pela participação. Você me ouve bem? Estou ouvindo bem. Olá, tudo bom? Maravilha. Eu começo perguntando para você. Quer dizer, então, pelo que eu entendi, a gente produz mal, consome mal e aproveita mal. Exatamente. Eu não sei se se pode dizer que se faz tudo isso mal, mas faz tudo isso de uma forma extremamente perigosa. Nós até já temos o conhecimento de como poder produzir e consumir e descartar de uma forma muito mais sustentável, mas isso ainda não é uma prática comum e muitas vezes não é uma prática incentivada dentro do sistema alimentar que a gente tem nos dias de hoje. Agora, o que é preciso para a gente melhorar a produção de alimentos, a forma como a gente faz isso? Então, é muito interessante a gente pensar que todo o nosso ato de consumo é um ato extremamente político. E considerando que o maior ato de consumo que a gente tem é aquilo que a gente come, nós temos um poder muito grande em mãos de poder influenciar a forma como a produção acontece, principalmente num país como o Brasil, que se reconhece como o celeiro do planeta. Então a gente tem de olhar tanto para um ponto de vista para como é que a produção é feita e quais são os incentivos, enfim, estaduais, federais, que acontecem, mas ao mesmo tempo, quando a gente vai tomar as nossas decisões de consumo, a gente poder escolher quem a gente está comprando e como é que esse sistema produtivo aconteceria. Do ponto de vista da macroescala, já existem algumas tentativas e algumas experiências muito bem sucedidas, como é o caso, por exemplo, da permacultura e dos sistemas agroflorestais, ou da agricultura sintrópica, em que se consegue entender e fazer uma mímese de como funciona o sistema natural, uma floresta natural, e produzir uma floresta de alimentos em que se consegue fazer combinações de produções que, ao mesmo tempo que nutrem a terra, elas também se autocombatem contra pragas. Então a gente reduz o consumo de agrotóxico, reduz o consumo energético, né? Muitas vezes são produções que inclusive não precisam de levar rega, e ao mesmo tempo a gente consegue ter a garantia de uma soberania alimentar, né? Porque a gente sabe que o sistema produtivo, como ele existe hoje em dia, ele sustenta-se numa base e numa crença de uma segurança alimentar baseada na contagem de calorias produzidas e calorias consumidas num país. Mas a gente sabe cada vez mais que isso não é verdade, não é? A própria ONU também lançou um rio que fala que o futuro e a garantia da alimentação de 9 bilhões de pessoas em 2050 no planeta tem de estar assegurada na pequena produção na agricultura familiar, não mais no grande latifúndio e na grande produção monocultural de commodities. Então a gente já tem tanto o aval da ONU, a gente já tem as ferramentas técnicas, a gente já tem o conhecimento. No Brasil existem experiências maravilhosas, como a experiência do Ernest Götz, que tem uma fazenda no Brasil que ele começou a produzir e conseguiu, inclusive, renascer olhos de água que existiam naquela fazenda. Então, a gente tem já todas as ferramentas para poder tomar essa decisão. Ô, Mônica, eu perdi um pouco, deu uma variação no seu sinal, perdi um pouco da explicação. Você estava citando um exemplo aqui no Brasil de um modelo de produção que é mais sustentável, né? E que, ao mesmo tempo, garante aí uma produção de alimentos. Você poderia repetir, falar um pouquinho mais dessa experiência que você considera bem-sucedida? Sim, já existem algumas experiências, né? A mais conhecida é a Agenda Götz, do Ernest Götz, que ele pegou numa fazenda no meio do sertão e era considerada a fazenda dos fugidos da terra seca. Era uma fazenda que não tinha produção, que tinha todo um passado de monocultura e de produção de gado, né, de capinar. E ele pegou naquela fazenda e começou a fazer um sistema permacultural e de agrofloresta, de base agroflorestal, que é o que se chama também de agricultura sintrópica, em que você faz uma combinação de alimentos que estão sendo produzidos, não é, de culturas que são produzidas, ela é policultural, não é monocultural, e você consegue garantir uma superprodução de vários alimentos diferentes. Inclusive serviu de referência para, por exemplo, né, um caso que existe, que é conhecido, que é a Fazenda da Toca, que aí já está muito mais associada com os grandes mercados, com uma produção de escala, mas que está também fazendo parte, né, dessa tendência, desse caminho que tem acontecido, essa preocupação na forma como é produzido o nosso alimento, que usa os sistemas agroflorestais e usa combinações de espécies de plantas. Então a gente sabe, né, que é uma questão muito grande, por exemplo, com o consumo de água na produção agrícola que a gente tem hoje em dia. E o grande consumo de água e destruição do lençol freático está relacionado muito
tanto ter uma produção monocultural em que você tem todas as raízes bebendo água do mesmo lençol freático e, ao mesmo tempo, você tem uma contaminação do solo por todos os agentes e agrotóxicos que são jogados. E essa contaminação do solo vai no lençol freático ser jogado no mar. Então, a gente tem uma questão muito grande, tanto de recursos naturais como a água, de emissões de gases de efeito de estufa, de desmatamento e perda de culturas, perda de ecossistemas, que no momento em que você faz uma produção agroflorestal, que você respeita o bioma do local, que você usa uma combinação de espécies que são colaborativas entre elas, né? Você está falando de sintropia, então tem uma espécie que ajuda a outra, pois você consegue ter um sistema produtivo. Era isso que eu queria te perguntar, que você explicasse para a gente. Você está falando de um sistema agroflorestal. O que seria esse sistema? Para a gente explicar um pouquinho melhor isso para o telespectador. Então, o sistema agroflorestal, o que é considerado assim, falando de uma forma bem sumarizada, é a possibilidade de criar e de produzir uma floresta de alimentos. Então, quando a gente olha para os sistemas produtivos como a gente conhece, em monoculturas, a gente vê grandes terrenos só com uma espécie de alimento. Por exemplo, um grande terreno de hectares e hectares produzindo soja, no interior do país, no Mato Grosso. Quando a gente vê isso, a gente está falando de um sistema monocultural com base numa espécie com grande intensividade. E quando a gente tem uma espécie apenas, há muita tendência a existir um grande número de pragas que vão atrás daquela espécie, porque a natureza, na sua essência, ela nunca tem uma produção monocultural. A gente sempre tem um conjunto de espécies que vão equilibrando o pH do solo. Falhou agora um pouquinho o seu sinal. Equilibrando a forma como a água é retirada do lençol freático. Desculpa eu te interromper, o seu sinal falhou um pouquinho, você falava dessas diferenças, né? Quando você tem uma monocultura, um produto só sendo cultivado, você acaba sobrecarregando esse solo, né? Sim, você acaba sobrecarregando o solo porque é completamente diferente do que a natureza produz. Então, é muito diferente a lógica de produção. A gente está falando de uma lógica que é extensiva e que é baseada numa única espécie. Quando a gente entra no sistema de agricultura sintrópica ou de agrofloresta, a proposta é entender o bioma local e poder produzir espécies juntas. Então, por exemplo, se a gente está na Bahia, poder produzir um cacau junto com uma mandioca, junto com um feijão, porque eles vão ter comportamentos diferentes e eles vão se ajudar. Então, o cacau vai subir no momento em que a mandioca está precisando de ser colhida e ela vai proteger o feijão no momento que o feijão está precisando de proteção. E nessa simbiose que você cria entre várias espécies, faz com que uma espécie proteja a outra de ter praga, porque o solo está completamente nutrido, está fértil, as plantas ficam felizes, porque elas estão vivendo num sistema que é uma mímese, é uma aproximação, o que seria uma floresta no seu estado natural. Só que, ao invés de ter uma floresta de plantas não produtíveis ou não comestíveis, você está fazendo uma floresta de plantas comestíveis. Tá certo. Acho que agora ficou mais claro para todo mundo. Mônica, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer a sua participação e essa explicação para um tema que é tão importante esse século, né? Sim, não, e o tema da comida é extremamente importante. A gente falou muito, né, focou no sistema produtivo, mas tanto na forma como a gente consome, como a gente descarta o nosso alimento, você referiu, né, de 30% daquilo que é produzido no planeta é descartado, e se a gente tivesse acesso a esse alimento, né, tanto na cadeia produtiva, isso é mais uma questão, né, a produção de monocultura tem alto desperdício, mas também nas nossas casas a gente conseguiria garantir a alimentação do planeta inteiro, de todos os habitantes do planeta. Então, a questão da fome está muito associada tanto com a forma como a nossa comida também é produzida, mas ao mesmo tempo como ela é perdida e descartada. Então, existe aí um terreno muito fértil de saber como é que nós, como consumidores, cidadãos, políticos, empresas, podemos todos juntos poder atuar sobre isso. Porque o que mais tem impacto no meio ambiente é o nosso sistema alimentar. Gases de efeito de estufa, uso de água, desmatamento, 80% de desmatamento da Amazônia. Com certeza. Mônica, está associado com produção pecuária. Com certeza. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. A gente vai mostrar o site do Comida do Amanhã, a organização que foi fundada e é presidida pela Mônica. A gente tem o site aí mostrando com muitas informações a respeito desse consumo mais consciente, dessa alimentação mais consciente, que tem tudo a ver com essa semana que o Conexão está aí celebrando junto com todo o país, a Semana Nacional do Meio Ambiente. Fica aí a dica, mais informações, comidadoamanhã.org. A você de casa eu agradeço a companhia e se quiser rever essas e outras entrevistas é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima!